O Flamengo entrou em campo ontem para enfrentar o Corinthians no Maracanã, lotado para 60 mil pessoas, um tanto quanto pressionado. O time não vencia 2 partidas e não marcava gols há 2 partidas. Então era hora de dar uma resposta ao torcedor e essa resposta veio em altíssimo estilo, com uma belíssima atuação. O plano de jogo do técnico Filipe Luís foi absolutamente perfeito, extremamente assertivo e os jogadores estavam numa tarde inspiradíssima. Nessa análise tática pós-jogo de hoje, eu vou mostrar para vocês, taticamente, como é que se deu esse amasso do Flamengo sobre o Corinthians. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Você que está chegando agora aqui no canal, já se inscreve, não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Cerca de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas, então, por favor, se inscreva no canal, porque ajuda muito aqui o nosso trabalho. E também, obviamente, quero fazer o pedido do like, deixa aí o seu joinha, que é muito importante, engaja esse conteúdo aqui. A cada like que você deixa, o YouTube recomenda esse conteúdo para no mínimo 3 e até 7 pessoas. Então, por favor, deixe o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. Também te convido a virar membro do canal Falando de Tática. Os membros pagam apenas R$ 5 por mês, a partir de R$ 5 por mês, ajudam o canal e tem muitos benefícios em troca. Quer saber que benefícios são esses? Clica aqui em Seja Membro, tem um botãozinho aqui, Seja Membro. O que eu posso te garantir é que é uma relação ganha-ganha. Você ganha daí e eu ganho daqui. Você vai pagar pouco, vai ter muitos benefícios e você vai me ajudar também a fazer o canal crescer aqui e vai contribuir financeiramente com o crescimento do canal. Então, se não tiver aqui o botãozinho Seja Membro, clica aqui na descrição desse vídeo, entra na descrição do vídeo e clica no link que tem ali disponibilizado para você virar membro do canal. Você vai gostar muito dos benefícios que eu te ofereço e a contribuição é basicamente simbólica, né? Bom, gente, vamos lá, vamos falar sobre o que aconteceu taticamente nessa partida e vamos começar com as escalações. O Flamengo foi a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Primeira escalação como titular do Pedro desde a grave lesão que ele teve no joelho no ano passado, e como vocês já sabem, ele teve uma atuação belíssima e fez toda a diferença, né? O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri. No meio-campo, um tripé com Ranieri, Carrilho e Breno Bidon, e um pouquinho mais à frente, Romero pelo lado esquerdo, Memphis Depay e Yuri Alberto. Uma espécie de 4-3-2-1, 4-3-3, como preferirem, né? Quando esse time se propunha a abaixar um pouquinho suas linhas e estruturava-se em organização defensiva, qual era a estrutura? 4-4-2. O Romero vinha se juntar a esses 3 volantes. O Romero que é atacante de ofício, né? Então, dessa linha de 4 aí, somente o Romero não é um volante, não é um meio-campista, não é um cara com vocação para defender, digamos assim, né? Então ele é um cara que mais facilmente é atraído a andar para frente, que tem mais dificuldade de cobrir espaços, de gerir desvantagens, de fechar linhas de passe, de cuidar das costas. E ele tem naturalmente um ímpeto de andar um pouquinho mais para frente, até porque quando o time está com a bola, ele avança mais. Então fazia todo sentido o Felipe preparar um plano de jogo que explorasse as costas do Romero. Como é que o Felipe fez isso, né? O Felipe juntou muitos atletas aqui nas costas do Romero, fez o time pesar esse lado direito para depois jogar a bola lá para o outro lado no Cebolinha para deixar ali 1 contra 1. Então, pesava aqui esse lado direito, colocava por aqui o Wesley, Gerson nas costas do Romero, Pulgar, Arrascaeta, eventualmente até o Pedro, para depois atravessar a bola lá para o outro lado, para essa jogada terminar no Cebolinha, que é um cara muito forte de 1 para 1 e um cara que finaliza muito bem também. Eu vou trazer já para vocês esse gol em vídeo para a gente explorar um pouquinho mais essa dinâmica, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o bloco alto. E por quê? Porque aqui na minha análise pré-jogo eu explorei bastante esse tema do bloco alto. Falei sobre a questão das falhas individuais dos defensores do Corinthians, mostrei para vocês alguns lances recentes da linha de defesa cometendo alguns erros um tanto quanto bobos, e a gente sabe também que esses erros se repetiram na partida de ontem, mas muito por conta desse bloco alto aqui, que além de forçar erros, como a gente viu no terceiro gol do Flamengo, no primeiro gol do Pedro, também tirou volume de jogo do Corinthians, com o Arrascaeta encaixando no Gustavo Henrique, o Pedro no André Ramalho, o Cebolinha no Mateuzinho, o De La Cruz encaixava no Ranieri, o Pulgar no Breno Bidon, o Gerson no Angileri,
e ali você tinha a linha de 4 mais ou menos estruturada, mas também no mano a mano. E o Hugo Souza era o homem livre. A bola vinha parar no Hugo Souza, ele tentava fatiar, tentava a bola longa, e o Flamengo sempre vencia a primeira e, por consequência, também a segunda. Já cabeceava essa bola direcionando para o companheiro e conseguia progredir. Então, para além do gol que saiu cedo e condicionou muito a partida e facilitou muito a vida do Flamengo, o bloco alto também teve um papel preponderante para que o time fosse predominante, ganhando a batalha tática, territorial e até mental. Vamos agora então para a análise em vídeo, onde eu vou falar um pouquinho dos 3 gols e mostrar alguns detalhes para vocês. O primeiro gol nasce de uma jogada em que há uma disputa, a bola vem aqui para o lado direito e olha só, o Léo Ortiz mais uma vez decidindo, né? Ele é um jogador que decide muito, ele é muito importante para clarear jogadas. Impressionante como é que algumas das jogadas mais importantes do Flamengo nessa temporada nascem de comportamentos absolutamente especiais do Léo Ortiz. Ele já tirou aqui num drible, vai ganhar um outro confronto aqui, um segundo confronto. O Wesley ganha aqui no pé de ferro, com muita força, se impondo, e olha só como é que o Flamengo consegue juntar 6 jogadores no corredor lateral direito. O Romero já saltou pressão, já foi batido, já ficou para trás, e o Flamengo conseguiu tirar a bola dessa zona de pressão para deixar o Cebolinha lá no contra 1, exatamente como eu acabei de mostrar para vocês no campinho. Ele vai receber, e aqui tem 2 detalhes muito importantes, né? Primeiro, o movimento do Arrascaeta para arrastar o Ranieri, e depois também o movimento do Ayrton Lucas para arrastar o Carrilho e liberar aqui a frente da área para o Cebolinha poder bater com mais liberdade para o gol. E essa finalização do Cebolinha foi perfeita, né? O Hugo tentou saltar, tentou defender, mas não tinha como, porque a finalização foi absolutamente perfeita. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão de inverter o eixo da jogada, né? O Felipe, para aproveitar que fazia sentido jogar nas costas do Romero, muda o eixo, constrói pelo lado direito para terminar do lado esquerdo. E aí você termina as jogadas com quem decide melhor, com quem finaliza melhor, no caso, o Cebolinha, tá? Antes da gente falar sobre o segundo gol do Flamengo, eu também quero mostrar essa jogada aqui de um erro muito bobo, muito trivial. Mais uma vez, jogadores do Corinthians cometendo erros muito bobos. Aqui foi o Mateuzinho fazendo um passo para trás, a bola ficou com a Arrasca, e se ele faz esse gol aqui, a galera que estava no Maracanã ia ter que sair do estádio, pagar de novo o ingresso e voltar. Eu sei que o ingresso está caro, mas esse gol seria tão antológico que valeria a pena sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Brincadeiras à parte, a gente vai falar agora sobre o segundo gol do Flamengo e sobre esse movimento aqui que o Arrascaeta faz para arrastar a marcação, para gerar espaço às próprias costas. O Arrascaeta é craque em fazer isso. A gente vê ele desempenhando esse papel aqui com muita desenvoltura frequentemente. Olha como é que ele vai baixar aqui para se aproximar do De La Cruz. O De La Cruz vai fazer o passo para ele. Ele vai tabelar aqui com o pulgar e já vai ganhar as costas do Ranieri. O Arrascaeta faz isso muito, muito, muito bem. Ele baixa e gera espaço para ele mesmo. E aí acelera nas costas do Ranieri, a bola vem para o Pedro. O Pedro, como segundo homem de uma dinâmica de terceiro homem, dá só uma escorada com muita qualidade. O jogo interior do Flamengo fica muito potencializado com Pedro e Arrascaeta em campo. O retorno do Pedro ao time do Flamengo dá ao Felipe Luiz a possibilidade do Flamengo jogar com muito mais desenvoltura, com muito mais fluidez, com muito mais capacidade por dentro, porque ele faz esse pivô aqui com muita naturalidade, com muita tranquilidade, com muita técnica. Ele só escora. E aí o Arrasca, que já ganhou as costas do Ranieri, o Ranieri já ficou para trás, como vocês estão vendo aí na imagem. Ele sustenta aqui o duelo em força física, né? Ele sabe muito bem sustentar esse duelo e depois bate com maestria no canto. E aí já estava 2-0, já estava bem complicado para o Corinthians, né? A gente vai ver agora o lance do gol de novo, só que pela câmera aérea. Eu quero mostrar aqui para vocês o detalhe do movimento do De La Cruz, que atraiu o André Ramalho. A gente tinha aqui o Pedro no meio dos 2 zagueiros, segurando os 2 zagueiros, né? Na hora que o De La Cruz faz o movimento para a profundidade, ele atrai a atenção do André Ramalho, que já estava de olho ali. O De La Cruz estava preocupado com ele, né? Na hora que o De La Cruz se aproxima, o André Ramalho se afasta do Pedro e deixa o Pedro meio que nesse mano a mano aqui com o Gustavo Henrique. E aí a vida do Pedro é mais facilitada na hora de dominar, a do Arrasca também, que ele já progride sem pressão. O André Ramalho tem que sair lá daquele posicionamento que ele estava mais próximo do De La Cruz para tentar abordar o Arrasca, e aí já é tarde, já era, o Arrasca já está botando a bola no fundo da rede, tá? E aí, o terceiro gol, né? Essa pressão que o De La Cruz faz. O De La Cruz é muito forte em saltar pressão. Ele é um jogador que tem muita capacidade de fazer esse tipo de movimento aqui. E aí é aquela história, né? Eu avisei, eu disse, se pressionar, o time do Corinthians tem chance de forçar erro. Falei bastante sobre isso aqui nos conteúdos pré-jogo. E aí o De La Cruz forçou o erro do Hugo. O Hugo faz um passe aqui errado. E aí o Pedro só chapa para o gol. O Hugo que já tinha mostrado na época de Flamengo que tinha dificuldade com os pés, continua tendo dificuldade com os pés. Então, o De La Cruz foi muito bem no salto de pressão, o Pedro foi muito bem finalizado de primeira,
e botou essa bola lá no fundo da rede, e o torcedor do Flamengo foi a loucura nesse momento, né? Ainda teve mais um lance aqui por dentro, né? O jogo por dentro do Flamengo com De La Cruz, com Pulgar, com Gerson, com Arrascaeta e com Pedro em campo, fica muito potencializado. São jogadores tecnicamente muito privilegiados, que são capazes de jogar com muita desenvoltura em corredor central, em espaço curto. Então o passe vem para o Gerson já joga de primeira, o Pedro escora aqui, a gente está vendo de novo o corredor central muito pesado, com 5 jogadores, e aí o Pedro vai receber essa bola, vai fazer essa jogada antológica e quase vai fazer um gol simplesmente espetacular, que também obrigaria o público a ter que sair do estádio e pagar o ingresso de novo, porque ia ser realmente um gol de placa. E aqui eu estou mostrando para vocês o gol de pênalti, né? O 4º gol do Flamengo. O segundo tempo foi totalmente protocolar, foi uma questão de apenas confirmar o resultado. O jogo taticamente totalmente condicionado pela vitória parcial de 3-0. E aqui, só para mostrar para vocês, né, o Pedro batendo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais no alto, né? Sem aquela mini paradinha ali, sem querer deslocar o goleiro. Importante o Pedro mudar um pouquinho essa batida, porque essa batida que ele dá aquela travadinha meio a lá Gabriel Barbosa, não funciona muito bem com o Pedro. Então é melhor que ele venha na corrida, bata firme, ele sabe bater bem na bola para deslocar o goleiro, bate rasteiro no canto, então bate um pouco mais alto como ele bateu agora. Importante o Pedro dar uma diversificada nessa batida, porque aquela meia travada, aquela meia paradinha ali não estava funcionando muito bem, não. Bateu muito bem, fez o seu 2º gol na partida, fez o seu 4º gol no campeonato. O Arrasca é o artilheiro com 5, ele tem 4, e essa dupla aí tá voando. O futebol é assim, né, gente? O Flamengo goleou o Juventude por 6-0, a torcida estava em lua de mel com jogadores, com elenco, com time. De repente passa 2 jogos sem vencer, sem marcar gols, e aí vira aquele caos. O torcedor é muito passional e ele está no seu direito. E o que a gente busca aqui é tentar justamente trazer um olhar um pouco mais sereno, um olhar um pouco mais sóbrio para o jogo, analisando mesmo detalhadamente o que está acontecendo, tentando mostrar os pormenores, tentando mostrar os contextos, para que vocês, torcedores, possam, entendendo o que acontece melhor dentro do campo, terem uma relação mais saudável com o jogo e que possam muitas vezes compreender a dificuldade que é para um treinador, às vezes, tomar decisões pré-jogo, tomar decisões durante um jogo, para os jogadores tomarem algumas decisões também dentro do campo, não é tão fácil quanto parece. Então, uma vitória tão contundente, tão inquestionável como a de ontem, me deixam, como rubro-negro, particularmente muito feliz. E mais do que isso, como um produtor de conteúdo, como um analista, eu me sinto muito orgulhoso, porque o que eu tentei nos últimos dias aqui no canal foi mostrar para vocês que, embora houvesse alguns ajustes que tivessem que ser feitos, porque o time estava com um pouco de dificuldade de marcar gols, e a gente sempre está aqui tentando fazer críticas pontuais no sentido de tentar observar situações que podem ser melhoradas, até porque não existe time de futebol perfeito, mas o que eu tentei trazer aqui para vocês de uma forma geral era que o Flamengo estava longe de ser uma terra arrasada, que o Flamengo estava longe de ser um time ruim, que o Flamengo tem repertório ofensivo, que sabe entrar no último terço de diversas formas diferentes, que é um time muito bem treinado, que o trabalho do Felipe é muito bom. E a partida de ontem só confirma isso. E a tendência é que siga assim durante a temporada. O Flamengo jogando bem, sendo um time que vai se apresentar bem, que vai dominar as partidas e que eventualmente não vai ter tanta facilidade assim para chegar no gol. E aí cada jogo vai contar uma história e aí taticamente, tecnicamente, a gente vai poder aqui esmiuçar por que fez menos ou por que fez mais gol numa partida, ou por que não fez nenhum gol numa partida, ou por que ganhou fácil, ou ganhou apertado, ou por que empatou, ou por que perdeu, porque empatar e perder também fazem parte do jogo. A gente precisa tentar normalizar um pouquinho isso, né? Ontem teve um episódio lá na entrevista coletiva do Felipe Luiz em que ele, infelizmente, acabou usando de forma muito infeliz a palavra analista, né? E embora eu acredite que o Felipe não quis se referir a mim e a outros analistas, de fato, analistas, nós temos formação como analista de desempenho, né? Então nós somos analistas e ele fez questão de usar essa palavra analista. Eu acredito de verdade que a crítica dele não tenha sido direcionada a nós, mas quando ele usa esse termo, ele acaba direcionando para a gente. Então, o Felipe foi muito feliz no plano de jogo dele ontem, mais uma tarde muito feliz do Felipe, que é um ótimo técnico, que é uma ótima pessoa, obviamente, mas que ontem, infelizmente, acabou, na minha visão, usando a palavra analista de uma forma muito infeliz. Eu cometo os meus erros aqui na hora de fazer as minhas análises e cometo os meus erros como ser humano, e o Felipe não é diferente de mim, nem de você que está me assistindo, ele também comete os seus erros como treinador e como ser humano. E ontem eu acho que ele errou ao usar a palavra analista para definir aqueles que querem buscar culpados, que querem caçar bruxas, que querem instaurar o caos, a ponto de dizer para o torcedor que o torcedor não deveria consumir esse tipo de conteúdo. Ficou uma coisa, para mim, um pouco ambígua demais. Eu gostaria que o Felipe tivesse se expressado um pouco melhor. Eu confesso para vocês que
Isso, de alguma forma, me chateou um pouco, mas vida que segue. Foi só uma palavra mal colocada pelo treinador. E a gente segue daqui fazendo o nosso trabalho com muita responsabilidade, deitando a cabecinha no travesseiro toda noite, muito tranquilo, sabendo que a gente está aqui fazendo um trabalho responsável, maduro, promovendo debates e promovendo reflexões, sempre tentando trazer para vocês o melhor conteúdo possível. Eu agradeço muito aí a vocês o carinho de sempre com o conteúdo, com o meu trabalho aqui. Eu quero desejar a todos uma grande semana. Até um próximo vídeo, um forte abraço e eu fui. Valeu. Saudações.